Rapaziada, vamos lá. Vou ensinar vocês agora como aplicar a teoria de Dow no gráfico. Como aplicar a teoria de Dow e como lucrar com isso, né? Entrar nas melhores entradas, saber como aproveitar disso, aproveitar do próprio movimento do mercado pra gente tá ganhando dinheiro. Vou mostrar duas operações que eu fiz ontem, lucrei 160 dólares em cada, eu acho. Resultando em 300 dólares ontem, operando euro-dólar e GBP USD. Mas eu vou ensinar hoje uma aula. É uma aula, cara. Isso aqui é aula. Não precisa de mais nada. Sabe isso, sabe botar isso na prática. Não precisa de mais nada, tá? Tô melhorando minha gravação agora aqui. Tô gravando na tela aqui. Então vou ficar de lado aqui falando. E vocês vão estar acompanhando minha tela aí no TradingView, tá? Hoje, quais são as teorias de Dow que a gente vai explicar aqui? E como lucrar com elas, né? E como eu lucro diariamente com isso. Os preços descontam tudo. 2. O movimento dos preços segue uma tendência. 3. O mercado tem 3 tendências. 4. As tendências primárias tem 3 fases. Tem 3 fases. 5. O volume deve confirmar a tendência. 6. Uma tendência é válida até ser revertida. Uma tendência é válida, ó, cheio de erro, né? Sem coisa, sem espaço aí, sem acento, sem nada, mas tudo bem, tá? Isso aqui é totalmente na hora, assim, feito sem muito resumo. Por quê? Sem muito, que eu digo, sem muita coisa. Isso aqui é do que eu tenho aqui no meu próprio caderno aqui. Só que o que é que a gente usa de teoria de Dow, tá? Isso é teoria de Dow. O que é que vamos utilizar disso tudo? Você que tá começando agora já deve ter feito muitas coisas. Você vai ouvir tanto falar disso aqui, tanto, que você vai acabar decorando, tá? Eu não vou ficar repetindo muito isso aqui não. Já vou direto para a prática. Mas o que eu vou explicar resumidamente. Isso aqui é uma aula prática, tá? Vamos lá. Teoria de Dow. Quem foi Dow primeiro? Dow Jones, o cara criou lá o índice dos Estados Unidos, Wall Street Journal, né? Wall Street, alguma coisa. Ele criou um jornal lá que é Dow Jones, tá? Jones, Wall Street Journal. Uma parada desse tipo aí. Não tenho nem certeza se tá certo. Teoria de Dow. Quem foi Dow? Foi Dow Jones. E índice Dow Jones, tá bom? É esse cara. Ele criou o Deus de Wall Street Journal, tá? Maior coisa lá dos Estados Unidos. Canal de notícia. Então, regra 1. Regra não, né? Primeiro, os preços descontam tudo. Quer dizer o quê? Que tudo que a gente precisa saber já tá no preço. Não precisa saber de tal notícia, de que, porque tudo isso já vai ser relatado exclusivamente no preço, até antecipadamente. Vamos dar um exemplo clássico aqui. As torres gêmeas lá. Você imagina, o cara que é árabe, ele vai jogar um avião na torre americana. Quantos amigos dele vocês acham que investem nisso? Ou até ele mesmo. Eu sei que eu vou jogar o avião lá. Eu sei que as ações dos Estados Unidos vai cair. Eu já vou falar aqui pro meu coleguinha para ele vender. Vou vender as minhas, vou vender aqui, ó, vamos vender de todo mundo aqui. E o que é que acontece com o preço antes mesmo do avião cair? O preço já vai estar caindo, né? Já vai estar em tendência de baixa por causa dos inside information. É praticamente isso, o preço desconta tudo. Não ligue muito para a notícia, tá? 2. O movimento dos preços segue uma tendência. Existem 3 tendências. Tendência de alta,
tendência de baixa e lateralizado, tá bom? Não precisa ser um gênio para entender, mas o que é que você pode priorizar? Ó, topos e fundos, galera, isso é crucial. Isso é crucial, não se fala em outro curso, tá? Topo, ó. Oxi, ficou todo doido aí o negócio que eu fiz agora. Topo, o que quer dizer topo? Isso que você tem que aprender a fazer. O que é um topo para você? O que é um fundo? No trade tem que ter objetividade. Então, uma coisa é topo hoje, não é topo amanhã. Uma coisa é fundo hoje, não pode. Determine o que é um topo e o que é um fundo para vocês. Comecem por isso, tá? Alguns dizem que é... Por exemplo, alguns dizem muito que é quando 3 candles perdem em seguida. Ou você usa o indicador. Aí é com você, tá bom? Então, tendência de alta, topo. O preço estava vindo. Aí fez esse movimento. Aí ele caiu. Quando ele chegou aqui, aí eu consigo ver. Ah, foi um topo, foi um fundo. O preço já vai estar aqui. Aí eu, aí rompeu. Rompeu o topo. Rompeu o fundo. Aí ele vem. Quando ele começa a cair, até agora ele só tá caindo. Quando ele voltar a subir, que ele começar a perder esse topo, aí eu vou entender. Ah, topo, fundo, tá? Então isso aqui quer dizer o quê? Tendência de alta. Tendência de baixa, mesma coisa, tá? Ó, o preço vem caindo, quando é que ele faz um fundo? Quando ele já tá aqui, quando ele voltar a cair, aí eu, isso aqui é um fundo que tá sendo rompido, eu só vou saber aqui. Esse aqui também, eu só vou saber quando tá sendo acontecido aqui. E lateralizado, vai estar na cara, né? Vai estar um mercado totalmente maluco aí. É isso, tá? As 3 tendências, o mercado segue uma tendência, que vai ser uma dessas. E são essas 3, o mercado tem 3 tendências, pronto, já são essas 3 aí. A tendência primária tem 3 fases. Isso que ele fala, tá, rapaziada? Eu não vou pegar muito aqui, porque isso não serve tanto para day trade, no meu caso. Mas, é tipo assim, num gráfico diário, num gráfico maior, o preço tá caindo. Vamos supor, num gráfico semanal, onde cada barra dessa representa o semanal. Deixa eu apagar essas outras coisas aqui. Tem uma forma de apagar isso rápido? Será? Borracha, desenho, destaque, borracha. Não tem borracha hoje. Borracha. Opa. Continuando. O mercado tem 3 tendências. Tendências primárias tem 3 fases. Ele tá falando sobre o quê? Que, por exemplo, tem aqui, ó. Esse aqui é um gráfico maior. Vamos supor um gráfico semanal, onde cada candlezinho representa uma semana. Ele abre e fecha, ele dura uma semana para ser feito, tá? Cada barrinha dessa. Então isso aqui é a tendência principal. O gráfico, no maior gráfico, cada barra dessa uma semana, ele está em tendência de alta. Dentro dessa tendência de alta, vai ter outros tipos de tendência, né? Por exemplo, dentro dessa queda de baixa aqui, vai ter, por exemplo, talvez aqui no gráfico maior teve uma tendência de alta, teve um movimento de baixa, teve um movimento de alta, entendeu? Aqui durante essa subida ele veio, ele caiu, ele subiu também. Isso aqui no gráfico menor, tá? Por isso que ele fala sobre, ó, tem 3 fases, tá? Vocês estão entendendo da tendência. Mercado, essas são as tendências. Aí vai, beleza. Tem essa parte aqui, aí, e dentro dessa aqui vai ter outras. É isso. Um gráfico maior vai estar de alta, aí dentro dessa aqui talvez tenha um movimento de alta. Tá bom? Não serve pra muita coisa não. Como já tá dizendo, né? Teoria. Teoria. É bom você saber isso. Mas você vai acabar sabendo com o passar do tempo. Não precisa pegar tanto isso aqui não. Por enquanto vocês têm que se preocupar em não fazer merda, tá ligado? Não fazer as coisas erradas. Mercado
Tem 3 tendências. Vamos lá. Primária, secundária e terciária. A primária dura 1 ano, aproximadamente, uma tendência primária de 1 ano, que é aquela grande, tá? Aproximadamente semanal, algumas, a secundária, é isso. Aí, vamos lá. Fases de alta. As tendências primárias têm 3 fases e tem uma coisa chamada assim, ó, que eu acho legal, fase de alta. Tudo isso é teoria, tá, gente? Isso aqui vocês vão ver em tudo que é vídeo aí. Isso aqui é a teoria, isso aqui é só 2% do que realmente importa no trade, tá? Mas é bom vocês saberem isso aqui. Só pra... Ó, fases de alta. Como é que é uma fase de alta? O preço vem caindo. Aí ele fica aqui, ó. Tá? Fica aqui, depois ele sai. Pronto. O que isso quer dizer? Que o preço, ele... Fase de alta. O preço, primeiramente, tá caindo. Ele começa a fazer aqui, ó, uma acumulação, tá? Isso aqui a gente chama de acumulação. Que é o que? O preço tá caindo, ele começa a andar de lado. Ou seja, o preço está acumulando. Os institucionais lá, os caras pesados que controlam o dinheiro, estão acumulando, tá? Aqui, posição. Então, fase de alta. Isso aqui é uma fase de alta. Isso aqui eu tô explicando só. Lembrem, isso aqui é teoria, tá? Anotem isso no caderno e pronto. E releiam quando vocês estiverem operando, mas não se prendam muito a isso. Fase de alta. Preço cai. Preço cai. Ok. Acumula. Depois, alta sensível. Depois, euforia. Tá bom? Então, fase de alta. Fase de alta. Fase de alta. Vou botar mais aqui para poder ficar. Fase de alta. Fase de alta. 1. Preço cai. Preço tá caindo. 2. Acumula. Acumula porque é uma alta, tá? O outro vai ser outro nome. Aí, então, aqui ele tá acumulando. O preço tá caindo. Depois ele começa a acumular. Depois ele tem uma alta sensível. Uma leve alta. Que é isso aqui. Leve alta. E, por último, euforia. Tá bom? Fase de alta. Fase de baixa agora. Fase de baixa. Fase de baixa. Como é que é? Primeiramente, o preço sobe. Ao invés, né? O preço sobe. Aí aqui não é acumula, aqui ele é distribuição. Que eles chamam, o preço começa a distribuir. Que é os institucionais estão distribuindo, tá? Aí ele começa a cair, pá, pá, pá. Aqui como é que a gente chama? Aqui, ó. Fase de baixa. Aqui. Fase de baixa. Como é que é uma fase de baixa? Vou botar aqui. Preço sobe. 2. Distribui. 3. Baixa sensível. 4. Pânico. Então você já sabe aí onde cada um se encaixa, né? Fase de baixa. 1. Preço sobe. Distribui. Tem uma baixa sensível. Depois aqui é pânico. Preço derretendo. Tá? Anotem isso no caderno aí até decorar. Teoria de Dow. Tá bom? Teoria de Dow. Isso. Dow Jones. Vamos lá. Então agora para a prática. Como isso tudo, né, a gente vai usar para lucrar no mercado? Como é que a gente vai usar isso para ganhar grana no mercado? Por quê? Vamos lá. Essa é a parte importante do curso. O preço está caindo. Você tá vendo o preço caindo.
Qual é o momento que a gente, trader, ganha dinheiro aqui? Não é quando o preço está caindo aqui, não. A gente tem que esperar o preço começar a fazer isso. Ó, 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 ó. Tá bom? Fica difícil de explicar assim, mas o preço está caindo. O que é o preço caindo? Perdendo fundo. O preço está perdendo fundo. Perdendo fundo. Deixa eu botar. O preço está perdendo fundo, está perdendo. Você vê, o preço está caindo. Novamente, uma média de 200, que é essa azul aqui, ela vai estar assim. Tá por aqui, o preço vai estar caindo. Então, o que é que a gente tem que... Aqui a gente só observa. Aqui a gente só observa e espera o quê? Você já sabe o que é um topo e o que é um fundo. Então, se o preço está perdendo fundo, eu tenho que esperar o preço romper um topo. Tá? O preço está caindo, aí ele vem aqui, ó. Aí ele pá, rompe. Ou ele vai vir assim, fazer esse fundo aqui assim. E perder esse topo igual tá aqui o desenho. Ou ele pode simplesmente... ou ele pode estar aqui e subir direto para cá, rompendo esse topo. Tá bom? Mas, a princípio, vamos deixar assim. O preço estava aqui, né? Então, perdendo fundo. Tal. Então, o preço está caindo. Espera o preço começar a dar sinais de que vai subir. Como é que a gente sabe isso? Quando ele começar a romper topo. Ele está em uma tendência de baixo, vai começar uma tendência de alta. Que é até... Eita, eu nem terminei de explicar ali, ó. Porra. Perdão, rapaziada, vou ter que dar uma volta aí. Tá, não vou cortar não, vou só... Quais são os outros? O volume deve confirmar a tendência. Eu não uso volume, mas o que ele diz é... Se as únicas coisas que o preço nos dá, que o mercado nos dá, é preço e volume, tá, rapaziada? O resto não tinha. O resto são fórmulas matemáticas. Uma média, por exemplo, é só uma média. Uma média de duas coisas é a soma dos dois dividido por 2. Ou a soma de três coisas dividido por 3. É uma média. Média de 200 períodos. Quer dizer o quê? Que é essa linha azul. Que são 200, 500 dividido a média, tá? E ele é usado por muitos institucionais. Mas aí ele fala que o volume deve confirmar a tendência. Que aí é um volume financeiro que eles usam aqui. Porém, cara, isso varia. Eu não uso, tá? Varia muito. Mas só nos é dado preço e volume. Preço e volume. O volume é assim. Acho que o computador não ajuda, cara. Volume. Ó, não tem volume para Bitcoin. Tá, vamos deixar o volume de fora. Mas ele é uma barra aqui e ele mostra o volume de negociação de acordo com cada candle. Será que era volume financeiro? Volume líquido? Um balance volume. Volume profile. Será que é esse? Acho que é esse. É uma barra aqui e ele representa cada volume de negociação. Porém, por exemplo, quando o mercado é muito... Tem tanta grana envolvida aqui, por exemplo, Bitcoin. É tanto volume, é tanta trilhões de dólares que ler volume ou não, nem importa. Por isso que eu não uso aqui, tá? Continuando. O volume deve confirmar a tendência, é a quinta regra, tá? Só que aí antigamente realmente fazia sentido, mas hoje em dia não faz. Apenas em alguns gráficos que são poucos, voláteis, tem pouco volume. Aí se entrar um volume muito alto, né? Quer dizer que alguém batendo forte. Porém, como a gente não opera em gráficos que precisem ler volume. Opera em gráfico com tanto volume, tanto de dólares que nem precisa de volume, tá? Pronto. Uma tendência é válida até ela ser revertida. É isso que a gente usa da teoria de Dow. Das regras que tinha lá, a última é: uma tendência é válida até ela ser revertida. Por quê? Tendência de baixa aqui, ela só vai deixar de ser tendência de baixa quando ela romper o topo, né? Rompeu o topo, deixou de ser tendência de baixa, porque se a regra de uma tendência de baixa é fundos sendo rompidos, e ele rompe o topo, fundos e topos mais baixos, isso aqui é um topo, tá? Vamos considerar isso aqui um topo. Fundo, topo. Mais baixo do que o fundo e o topo anterior, tendência de baixa.
Tendência de alta, fundo e topos mais alto. Então aqui, quando o preço está ainda se formando aqui, ele vem, tá? Ele ainda tá aqui, ele faz aqui, ou aqui embaixo, tanto faz. Mas ele perde esse topo aqui, não importa onde ele vai fazer aqui, já é um topo maior do que o outro, já não é mais tendência de baixa, já é um topo maior do que o outro. E ele vai fazer esse fundo aqui, ou aqui, tanto faz. Só que esse topo já é maior, tá bom? E já tem esse fundo. Sacaram? Tá sacando a ideia? Então agora a tendência de alta. Só repetir aqui para deixar bem claro, tá, rapaziada, para vocês. O preço tá caindo, fazendo fundo e topos mais baixo, fundo de topos mais baixo, fundo de topos mais baixo. Aí ele vem e faz um fundo, um topo aqui, faz um fundo e rompe um topo na tendência de baixa. Ele tá na tendência de baixa e rompe um topo. Então isso aqui é talvez o início de uma tendência, né? O início de uma tendência. Então a gente já fica de olho aqui, porque é aqui onde a gente ganha dinheiro, tá, rapaziada? Aqui é onde é que tá o dinheiro. Porque aqui a probabilidade, se isso aqui realmente for uma tendência de alta, é pegar ela aqui para ela ir-se embora lá e romper até a média de 200 tudo. Então, o preço tá vindo. Rompeu o topo, a gente olha. Aí ele vai fazer um fundo, tá? Fiz um fundo aqui. Esse aqui já tá marcado, ó. Fundo, topo. Tendência de alta. Aí ele faz um fundo. Então aqui, ó, a gente já consegue usar. Aqui já confirmou. Que aqui a gente chama o quê? Pivô de alta. O preço tá caindo. Aí ele vem, rompe o topo anterior. Faz um fundo mais alto do que esse. Aqui confirmou o pivô. Vou até botar vermelho. Aqui confirmou o pivô. Ó. Pivô confirmado. Tá vendo aqui? Pivô. Pivô de alta. Então, com pivô de alta confirmado, a gente vai fazer o que agora? Usar o pullback, tá? Usar o pullback. Que o que seria o pullback? Aqui não tá fazendo pivô de alta. Pivô de alta é o que? O preço tá caindo, o topo. É o início de uma tendência, pivô, tá? É o que eu uso para operar. Aí aqui tá confirmado. Aqui, ó, fundo, topo, fundo. Aí você marca esse aqui, ó. Então, espera o pullback. Aí ele vem, faz um pullback. Vamos dizer, ele vem, faz um pullback. Aí ele sobe até aqui assim e vem e faz um pullback aqui. Assim ele começa a deixar uns candles aqui diferentes, assim, com as sombras, principalmente. Começa a deixar uns candles assim. Ou ele vem até aqui o nível de Fibonacci, que é o que eu já vou explicar junto aqui também, como vocês usam. Vou fazer uma aula logo completa aqui, que é já para o cara sair daqui direto pro gráfico, tá, rapaziada? Define topo e fundo, aprender a fazer isso aqui, a olhar isso. Depois que você aprendeu, ó, o preço tá caindo, eu vou esperar o quê? Pivô de alta, que é o início da tendência de alta. Começou a se formar, formou o pivô de alta, eu vou esperar o quê? Um pullback. Você pode chegar a comprar aqui, tá? Só que se comprar aqui, seu stop tem que ser aqui. Tá bom? Isso aqui é um stop grande. Para ele dar 2 vezes 3 para 1, o preço vai ter que andar muito, tá? A não ser que você compra aqui, aí depois, qual é a próxima compra? Alguns caras podem fazer o quê? Chegar, comprar aqui, quando ele ainda tá se formando, só que aí é mais arriscado, o stop é mais curto, porém vai tomar muitos stops. Porque talvez o preço vai fazer isso aqui e volta a cair, tá bom? E a outra entrada é aqui no pullback, tá? A outra compra. Se a compra, a outra compra seria bem aqui, tá? Que é onde eu normalmente opero. Que é aqui, stop curto. E eu projeto esse fibo desse movimento aqui, para quem usa o Fibonacci, é assim, ó. Para quem já conhece, né? Ele fica uma coisa assim, ó. Uma linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui. E uma coisa assim, tá? Que é o que? A linha aqui do meio, a linha de 50% desse movimento aqui, desse fundo para esse topo. Aqui, ó, é a metade, que representa 50%, aqui é 0,38, 38,2%, perdão, 38,2% e aqui é 61,8%, tá? A gente usa aqui ele
Ou seja, num pivô de alta ou num pivô de baixa. O preço está caindo, faz um pivô de alta, rompendo o topo. Quando ele confirma o pivô, a gente bota o Fibo no pivô, tá? Aqui. Aí aqui a gente aproveita aqui, ó, pullback aqui, ou o preço às vezes vem aqui, entendeu? E o Fibonacci também nos dá alvos. Eu vou projetar um aqui de verdade para ficar mais fácil. Ó, que eu uso, tá vendo? Caramba, deu quase certinho aqui. Mas, ó, tá vendo aqui? Ele deixou essa linha. Isso aqui quer dizer aqui, o primeiro alvo de Fibo, segundo alvo de Fibo, essa linha verde, e terceiro alvo de Fibo, essa linha vermelha. Dessa projeção. Por quê? Essa linha preta aqui, se eu pegar ela e colocar nesse topo aqui, ela vai dar exatamente aqui nessa linha azul, que é 61,8% desse movimento, tá? Mas para ficar mais fácil, eu vou fazer aqui do 50% primeiro. Que quer dizer o quê? Se eu pegar esse 50% aqui, colocar nesse topo, ele vai dar exatamente aqui nessa linha verde. Que quer dizer o quê? Uma vez esse risco. Ó, uma vez, é o mesmo tamanho, daqui para cá é o mesmo tamanho daqui para esse verde. Porque se eu pegar aqui e botar metade aqui, ó, ele vai dar justamente aqui, ó, marquei por esse candle, tá? Ó, onde ele tá esse candle aqui, essa linha preta. Se eu botar aqui, ó, tá vendo? Ele vai estar aqui também. E a mesma coisa com o outro, essa linha azul aqui, se eu botar o primeiro alvo aqui nesse topo, ela vai dar exatamente igual. Se eu botar o terceiro alvo aqui, ó, o terceiro alvo tá bem pertinho aqui desse candle. Se eu botar aqui, ó, aqui, ó, não me disse, eu botei o terceiro alvo aqui, aí ele vai dar, ó, lá em cima. Aqui, aí a gente já usa. Esses são os alvos, tá, rapaziada, de Fibonacci. E aqui são as retrações e algo. É isso que a gente usa no Fibo, no pivô, tá bom? Chega aqui, compra aqui, bota um stop curto e se aproveita justamente disso. Porque se você tá vindo aqui, tu compra aqui, tu vem e compra aqui. Se comprou aqui, massa. Vai tomar bastante stop, mas se pegar legal, vai ser bom o stop aqui. Se comprou aqui, stop aqui, daqui pra cá ele vai estar dando um. Apenas um. Porque o pullback é a melhor entrada. É o mesmo stop aqui, do curto. Só que com o Fibo já confirmado, com o pivô de alta já confirmado. Aí aqui você arrisca um e usa as projeções do pivô. Ou a projeção do pivô com esses alvos, ó, arriscando aqui um, para ganhar quantas vezes aqui, daqui para cá, vou dizer. Entendeu? Aqui, daqui para cá daria, sei lá, talvez, ó, 0,60 aqui para aqui, 1,70. Daria uns 3 para um, eu achei que tem 2 e pouco. Deu quanto por daqui para cá? 60, seria 1,8, né? Mais ou menos. Essas são as entradas boas, tá? Vocês têm que entender que aí é que tá o dinheiro. Então, aprendo a definir topo e fundo. Aprendo a conseguir enxergar isso aqui, ó, pivô de alta. A usar o pullback. Eu tenho uma sala, eu tenho um grupo que eu vou começar a postar minhas entradas, tá? E vou mostrar pra vocês aqui isso na prática. De como eu lucrei $300 hoje, tá? Mas vamos dar continuidade. Pivô de alta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Indicadores que eu uso. Média móvel de 200. É usada em todos os institucionais usam isso, tá? Eu vou explicar rapidamente aqui como seria numa venda. Como seria no caso de uma venda. Vocês já estão pegando aí, tenho certeza. Aí vai ser bem mais fácil. Ó, não dá pra de primeira chegar e entender tudo, tá? É simples, mas não é fácil, tá? Então, vejam o vídeo quantas vezes vocês quiserem, apliquem, vejam outro vídeo, tente entender mesmo, procure os livros, tá, rapaziada? Mas trade é na prática, é só aprender na prática. Aqui é só prática, não dá pra fugir disso. Não dá pra fugir disso, tá? Tô mais de perto assim porque eu tô sem óculos. Vai ficar um pouco ruim de chegar aqui no computador. Sim, média de 200, ó. Média de 200. Por que ela é tão importante? Olha como ela indica a tendência. O preço está acima dela. Ó, a tendência é de alta. O preço está abaixo dela, normalmente o preço já está caindo. Então, é uma média móvel usada pelos traders grandes. E todo mundo usa, todo mundo que eu digo assim, né? Os caras importantes, trader de banco, trader institucional, eles usam bastante isso.
eu uso um RSI, que é um oscilador, é um tipo de indicador que é um oscilador. Se você ver aqui, ó, tem os tipos de indicadores, né? Mostra aqui. Comunidade top, não sei o que é isso. Ah, isso aqui não separa, né, o TradingView. Mas normalmente os indicadores são separados por osciladores, indicadores de tendência, tá? O indicador ele é para indicar a tendência, como a média móvel. Então você tem que usar um indicador para lhe dizer a tendência. Qual é a tendência que está predominante no tempo gráfico maior? Por que a média de 200? A média de 200 nesse gráfico que eu uso de 5 minutos, ela representa a média de 20 no gráfico de 1 hora, tá? Se eu botar o gráfico de 1 hora, ele vai dar a média de 20. Mas nos 5 minutos é representado pela média de 200. Ou seja, eu estou vendo a tendência aqui do gráfico de 1 hora, tá? Usem a média de 200, resumidamente. E aí é um indicador que rasteia a tendência. Oscilador é o quê? Que diz zonas de sobrecompra e sobrevenda. Ele diz quando está sobrecomprado e sobrevendido, tá vendo? Sobrecomprado e sobrevendido. Ele dá um oscilador, então ele é bom para achar topos de exaustão, tá? Ele é bom para achar importantes zonas de sobrecompra e sobrevenda. A exaustão de compra tá subindo demais, ele entra em sobrecompra, tá? Indicando. Ou o contrário, o preço está caindo demais, ele começa a entrar em sobrevenda, representando força. Então você usa um para indicar a tendência e um oscilador, tá? Vamos lá, continuar aqui. Deixa eu só fazer o exemplo aqui de uma tendência de baixa. Você olha, o preço está caindo. Você olha, o preço está subindo. O preço está subindo, fazendo topos e fundos mais altos, tá? Aí ele vem, rompe o fundo anterior, faz um topo mais baixo e perde o fundo. Isso aqui, ó, ondas de Elliott. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Se eu for contar daqui, tem que contar daqui. Tá? Esquece essa outra parte aqui. Será que tem como apagar? Não, né? Mas esquece essa aqui, ó. Aqui é uma perna. 1, 2 essa aqui. Voltando. 3 é essa perna de alta. 4 é essa perna voltando. 5 é essa perna aqui de alta. 6 é essa perna voltando, perdendo esse fundo. 7 é essa perna aqui de alta. E 8 é essa perna aqui de queda, tá? Então, teoria de Dow já com ondas de Elliott. Ondas de Elliott é isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele rompe o fundo 6, 7, 8. Porque, ó, tendência de alta e uma reversão. Início de uma tendência de baixa. Sabe isso aqui, sabe ver isso no gráfico, sabe ganhar dinheiro, tá? Aí você precisa saber o que aqui? Como identificar topos e fundos. Sabe identificar topos e fundos, é só questão de aprender a começar a enxergar isso. Se eu enxergar isso, é só questão depois de melhorar stop. Pronto. Tá? E lidar com... Isso é a parte técnica, tá? Parte técnica. A parte emocional da prática, tudo isso aí só leva com o tempo, tá? Vocês vão cair em muitas armadilhas ainda de principiante, que é tipo ganância e medo, né? Ganância e medo. Medo de perder dinheiro, medo de deixar dinheiro na mesa e a ganância, né? Que tá sempre nos perseguindo. Então, o trader ele tem que lidar com problemas emocionais e psicológicos muito mais do que técnico. Porque técnico, com o passar dos anos, você apanha tanto que você acaba aprendendo e você começa a ver que é simples. Tá? Simples. Não tinha nenhum segredo, não tinha nenhum mistério. O mistério era só você saber ganhar e saber perder. Tá? Saber ganhar e saber perder. Saber quando parar também. Saber a hora de parar quando tá perdendo e saber a hora de parar quando tá ganhando. Sobre isso. É muito sobre isso. Então, quando você se torna um trader, cara, que você escolhe esse caminho, vai passar por coisas, porém vai mudar completamente a vida dele, tá? Porque ele vai precisar lidar com problemas pessoais
Não é só problemas profissionais. Você tem que lidar com seus demônios pessoais, juntamente com isso aqui, juntamente com perdendo dinheiro, tá? Então, é aquilo. Não desiste, né? Quem aprende é quem não desiste. E é isso. E faz do jeito certo, porque você pode passar, não desistir, não aprender, não querer fazer do jeito certo. Nunca vai aprender, nunca vai aprender e vai perder dinheiro sempre. Mas pra quem quer, né? Vamos lá, continuando aqui. Então, ó, teoria ondas diárias, teoria de Dow. Beleza. Entendeu essa numeração aqui? Então, isso. Não tem que saber de muita coisa a mais do que isso aqui. Vou fazer só mais bonitinho, então, sem esse número doido. O preço tá caindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu boto em cima do negócio, não tá foda, né? Então aqui, ó, a gente fica olhando aqui o preço subindo, a gente tá só observando o preço rompendo o topo. Aí, oxê, o preço tava perdendo o topo e fundo mais alto, do nada ele perdeu um fundo, nesse momento aqui. Aí quando a gente chega, porque quando ele chegou aqui, não importa onde ele vai, se ele for aqui, de todo jeito vai ser um fundo mais baixo. Então a gente já sabe, rompeu o fundo, tá em tendência de alta, rompeu o fundo anterior, talvez a início tenha a tendência de baixo. Então a gente já marca. Quando ele começar a subir aqui, que ele voltar a descer, que ele romper esse topo, esse fundo, perdão, a gente já sabe. Pivô de baixo. Faz o quê? Fibonacci. Aqui. Tá? Joga o Fibonacci aqui. Joga a projeção dos alvos aqui. Espera o preço. Espera, tá? Não quer dizer que vai vir. Só em algumas vezes ele vem. Aí é a mesma coisa de antes. Espera pro back para comprar ou comprar aqui, aí ele às vezes stop, aí ele vem aqui. Mas é um preço curto que quando ele anda, galera, ele dá 3, 5 para 1, tá? Ele dá 3, 5 para 1. Tá, já repeti isso aqui. Vamos agora mostrar minhas operações aqui. Então, vou mostrar aqui, ó. Operação euro-dólar, tá? Operação que eu fiz ontem, ó. O preço tava vindo, tava caindo, como eu mostrei a vocês. Tive que gravar assim porque a tela aí ficou toda bugada, eu gravei assim, tá? O preço tava caindo, euro-dólar. Subiu aqui, ó. Armou o pivô, fez um pullback. Isso ontem, tá? Essa linha vermelha aqui é de hoje. Comprei aqui, ó. Meu, 163 dólares, tá? Comprei aqui, ó. E o GBP USD, tá? Mesma coisa, são muito parecidos. O preço estava caindo, armou um pivô, porque aqui é de manhã, aqui é de madrugada, tá? De noite não, eu tô dormindo. Então acordei, já tava mais ou menos por aqui, ó. Tinha feito um pivô e ó, marcou aqui um pullback. Comprei aqui e saí aqui com 154 dólares, tá? E é isso. Aí eu vou mostrar aqui a operação que eu tô agora do euro dólar. Aqui, ó. O preço abriu, veio, fez um pivô aqui. Tomei um stop aqui por causa dois stop por causa do spread, ó. Aí perdi aqui acho que 30, aqui eu perdi 50, entrei de novo, tô com algo aqui de 150, tá? No euro dólar. Por enquanto é isso, hoje é dia 21/4. Ó. As últimas operações aqui, ó. 42 dólares aberto. Cadê? Deixa eu ver aqui. Stop. Ó. Tomei 2 stops de spread aí, tá, rapaziada? Esperar pra ver aí. Tá indo aí o preço, rapaziada. Dessa operação do euro-dólar que eu tava mostrando pra vocês agora. Vou finalizar aqui agora. Só pra mostrar o resultado. 130 aí, ó, deu pra cobrir legal os stops.
e pegar um troco, né? Se não tivesse rolado isso aqui. Mas tudo bem. É isso. Segue o baile. Essa área aqui. Deixa eu apagar aqui dentro. Tá? E aí, deu pra entender, né? Deixa eu ver. Onde colocar stop, que é aquilo, né? Ou é no pivô, mas aí você tem que ver o risco retorno. Porque a gente quer trade, a gente não pode arriscar um pra ganhar um. A gente quer arriscar um pra ganhar dois, no mínimo, ou três. Se você não chegou no nível da sua entrada, tá assim, não opere ainda, tá? Pra ganhar um pra um, pra ganhar isso aí, conversa fiada. Tem que ganhar 2, 3 para 1. Quando você refinar sua entrada a esse nível, vai estar melhor. Toma os stop, toma, beleza, mas acontece. Vamos lá. Como é que você faz isso? Volta no gráfico passado, aleatoriamente. Vem aqui, ó, começa a imaginar o que é um topo para mim, o que é um fundo, tá? O que é o topo, o que é um fundo para mim? O que é que eu considero um topo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um dia aleatório aqui, tá bom, ó. Passei a dizer que é aleatório mesmo, vou pegar o primeiro número daqui, 7. Vou contar 7 aqui, 3, 4, 5, 6, 7. Escolher esse dia aqui, sei lá. Ó, não vai ser nem esse aí pra dizer que eu não tava mentindo. Já foi um dia bom. Vamos lá. Preço abriu. A gente começa a olhar, né? Começa a observar. Ele faz o quê? Só cai, né? Só cai, só cai, só cai. Então é o quê? Tendência de baixa. Tá em tendência de baixa. O que é que a gente espera? Uma tendência de alta. O que é que seria uma tendência de alta? Justamente isso aqui, né? Ó, o preço tava caindo, 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 veio, rompeu, perdeu o topo. Perdeu o topo, né? Antes ele não perdia topo. Ele fazia só topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo. Aí do nada ele vai e perde um topo. Tá? Perde um topo. O que eu posso considerar um topo? Tanto aqui, eu prefiro considerar aqui em cima, tá? Porque eu já tô vendo aqui o movimento. Vou considerar esse daqui de cima. Não, vou considerar esse daqui de baixo, né? Pronto. Aí ele rompeu o topo. Aí ele veio justamente o que eu tava falando pra vocês. Pullback. Veio fazer o pullback. Ó, e aqui é a nossa entrada. Ou você compra aqui. O preço tá caindo. Ele veio, ó. O preço tá assim. Aí você ou arrisca de comprar aqui, que é aquela entrada que eu falei pra vocês, que vai dar muito violino. Porque, ó, por exemplo, aqui parecia também, né? Parecia tanto, mas parecia, né? Aí, não recomendo, tá? Eu gosto do pullback. Pode comprar aqui, botar um stop aqui. Qual é um ruim desse? Vai dar muito stop. Quando pegar, realmente vai andar muito, mas vai dar muitos stop, tá? Você tentando acertar, por exemplo, comprando aqui. Comprou aqui, botou stop aqui, beleza, ó. É massa, vai tomar bem menos stop, porém, ó, o tamanho do stop é grande. Eu não falo financeiramente, eu falo tecnicamente, que para você tirar 1 para 1 disso aqui, ó, o preço tem que andar bastante. Para você tirar 2, 3 para 1, o preço tem que andar muito, tá? Tem que andar muito, então refinar mais ainda, que é justamente o pullback, ó. O preço veio aqui, ó, retraiu. A gente, vamos supor, entraria aqui, com stop aqui, ó, logo nessa primeira pernada já era 3 para 1, tá? Podia projetar o quê? Esse pivô, ou esse pivô aqui, tá vendo? Tudo bonitinho. Eu acho que foi esse topo, tá? Em comprar aqui, sai no primeiro, segundo alvo, no mínimo 2 para 1, ou 1,5, dependendo aí de como você tiver. Quantas operações você estiver fazendo, tipo aquela lá que eu fiz, entre duas ao mesmo tempo, tá? Por isso que eu saí com 1,8. Por isso que eu saí com energético. Pronto. Aí o preço tá subindo, aí a gente vai pensar aqui o que agora? Se o preço tá subindo, vamos esperar o preço começar a cair. O que é que isso quer dizer? Quando o preço fazer um fundo e romper o fundo, né? Pivô de baixa. O preço tá subindo, vamos esperar o quê? Um pivô de baixa. Que o que ele faz aproximadamente aqui assim, eu acho, né? Tá aparecendo. Tá vendo? Que eu expliquei pra vocês. Lembra da aula lá, ó? Topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo, topo e fundo. Do nada ele perde um fundo, assim. Aqui que a gente tem que ficar de olho.
Aqui a gente fica de olho, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Totalmente improvisado. 6, 7, calma. 1, 2, 3, 4, 5. Seria isso, né? 6, 7, 8. 6, 7, 8. Vocês estão vendo aqui que lá, enfim, pra mim isso aqui é um topo, tá? Ele fez um fundo aqui, fez um fundo. Tava subindo, então eu vou esperar romper o fundo. Ó, ele não rompe fundo aqui, não rompe fundo aqui, não rompe fundo aqui, mas aqui ele rompe. Quando o preço tá aqui, eu vou olhar. Eita, ó, fez um pivô de baixo aqui. Vou esperar o quê? Vou esperar o quê? Pullback. Quais são os pullback que eu falei? Que talvez violino, ó, justamente. Vende aqui, ó. Vende aqui, com stop aqui, pá. Eita, foi violinado. Entra de novo, vale a pena, pô. Tomar um stop de 1, mas pra quando ganhar, ó, ganha quantos? 3, sei lá, 3 para 1, tá? Se você for esperto, como eu sou, eu espero ser estopado para entrar aqui. Olha aí a cal milagrosa. Preço está caindo, topos e fundos está caindo, ó. Do nada ele rompe um topo. Estranho, dependendo do que é topo pra você, ele rompe um topo. Tá? Vem, pá, ó. Tá bom? E aí vocês vão melhorando a visão de vocês, justamente dessa visão dos topos e dos fundos e de qual tendência ele está localizado. Aí, para não ficar essa bagunça de dias infinitos, para mim cada dia é único. Cada dia é único, tá? Por exemplo, ele abre aqui, então para mim aqui ele tem que vir, tem que fazer um topo, ele tem que fazer um fundo, tem que fazer uma formação de pivô, tá? Isso aqui é mais totalmente aqui, como é que se fala? Educacional. Trailing stop, como levar o seu stop? Aí é só na prática, tá? Vamos supor essa entrada aqui. Como é que eu opero como? Eu coloco 2 para 1. Quando ele dá 2 para 1, eu coloco aqui no 0 a 0. Por exemplo, eu comprei aqui, o preço está aqui, eu puxo aqui para o 0 a 0 para tirar o risco. Ou se não, normalmente como eu faço é, compro aqui, boto o risco aqui e boto 3, vamos supor, 3 para 1 aqui. E ou é stop ou é alvo. Porém, assim, tem que estar com a mão certa, tem que estar com o emocional em dia para poder fazer isso. Senão, vai sair antes, tá? E no dia que é para pagar, você vai sair com 1. E no outro dia que é para tomar stop, você vai tomar stop. Enfim, não dá. Usem o trailing stop, tá, galera? Gestão de risco. Quanto arriscar? 1% ao dia. 1% ao dia, fácil, tá? Parece fácil. Relação risco-retorno. Falei para vocês, 2 para 1, 3 para 1. Busquem isso. Voltem no gráfico passado, testem, ó, eu entraria aqui, eu compraria aqui com objetividade. Compraria aqui, stop aqui, não sei o que. Com objetividade, pronto, eu consigo, é o que eu tô fazendo aqui. Eu tô voltando e consigo mostrar pra vocês as entradas que eu faria. Porque são entradas objetivas, eu consigo ver, você consegue ver, todos conseguem ver, tá? Vocês vão definir regras para poder enxergar isso. Que seja indicadores, que seja letra de candle, vocês têm que pegar a teoria e transformar em regras objetivas para operar na prática. Quanto a risca, 1% ao dia. No meu exemplo, eu tenho 20 mil dólares lá de risco. Então, é 200 dólares por dia. Aí eu pego esses 200 dólares e divido em 3 entradas, tá? 3 entradas, cada um dando 3 para 1, tá bom? É isso. Quando dá, né? Não quer dizer que é sempre, mas essa é a minha meta. Ou eu entro em uma com 3 para 1, porém, se eu tomar um stop, eu paro. Eu não gosto. Que normalmente acontece dos violinos, tá? Os violinos são bem comuns no treino, você tem que estar preparado para isso. Ou preparado para não fazer nada, ou preparado para o violino. Entrar com menos para poder entrar de novo. Taxa de acerto, tá? Taxa de acerto, é bom fazer esse, voltar no gráfico assim, para ter uma ideia de quanto você acerta. Peguem aí uns 3 meses, tá? Mais ou menos 50, 30 exemplares das suas entradas, para poder ter uma confiança no trading, tá bom? Controle de perda, que é o quê? Perdeu 200 dólares, perdeu ali, saber parar, tá? Isso é mais, pronto, aí é o emocional, psicológico. Eu prefiro um cara que nem sabe operar, mas que se ele perder um valor X, ele pare. Isso é mais importante, tá? Diário de trading, tem um diário de trading, apesar de eu não ter, tá? Eu não tenho muito assim diário de trading.
Acho muito complexo de, assim, mesmo muito, mas eu já fiz muito. Hoje em dia eu não faço mais, porque meu diário é propriamente meus vídeos, tá bom? É. Teoria da perspectiva de um livro muito importante, que quer dizer o quê? Nós, seres humanos, nós não aceitamos perda, rapaziada. A gente perde pouco, a gente aceita perder muito e ganha pouco. A gente aceita perder muito e ganha pouco. Por exemplo, a gente faz uma compra, a gente aguenta $200 de perda, de stop. Mas e se a gente tiver ganhando $20, vai estar se coçando para sair da operação. Entendeu? Não, isso não pode acontecer. A gente tem que saber perder pouco e saber segurar a operação para ganhar muito. E só com o tempo, porque nosso cérebro está acostumado. A gente, temos aversão à perda, tá? Nossa, é dificilmente aceitar isso. Então, tem que ser aquilo, repetir tanto, repetir tanto, repetir tanto, que já não dava pra fazer outra coisa. Era igual eu hoje, eu fui ali de bicicleta, agora não, mais cedo. Fui por um novo caminho que fizeram aqui a pista, só que eu voltei tão concentrado na música que eu voltei pela rua antiga errada. Eu só percebi quando tava aqui. Porque eu já fiz tanto esse trajeto que já tá automático. É a mesma coisa no trade, tá? É isso, rapaziada. Olha lá, de boa. E entre no meu grupo aí, tá? Entre no meu grupo. 7 dias grátis aí pro pessoal que estiver assistindo esse vídeo e entrar e me mostrar aí. 7 dias de graça eu mostrando as minhas operações, operando aí todos esses mercados.